Olá, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilos, animados, mandando bala aí para o MPU, pessoal? Como é que tá? Tudo nos conformes, né? Hoje nós estudaremos a nossa sétima aula sobre legislação aplicada ao Ministério Público da União, tá certo? Hoje nós falaremos, pessoal, para você ter uma ideia, né, sobre os órgãos do Ministério Público. Agora, hoje você entrará dentro de cada ramo. Mas nem tomei posse ainda, Marcelo, já vou entrar. Hoje você já vai entrar dentro de cada ramo. Tá certo? Hoje você já tem que saber o que é Câmara de Coordenação e Revisão, Conselho Superior, quais os níveis da carreira de cada ramo. Hoje falaremos isso. Mas antes vamos fazer uma ponte com a nossa aula passada. Abraço a todos vocês, o pessoal que está mandando e-mail, tá certo? Obrigado aí pelos elogios, pelas considerações, tá certo? Dúvidas também estão passando e eu estou respondendo, pessoal. É uma satisfação para mim, tá? Como eu disse a vocês, podem contar comigo, né? A nossa última aula, que seria a sexta aula, que foi a sexta aula, vocês lembram do que nós falamos? Exatamente, nós falamos das atribuições dos procuradores gerais, atribuição dos chefes, porque hoje você já está tranquilo. Olha como que você está hoje, ó. Hoje, se eu falo para você assim, ó, o MPT é o quê? Você já fala, o MPT é um ramo do MPU. Né? Se fosse na primeira aula, você ia pensar que eu estava xingando você, entendeu? Não, hoje você diz, e o MPM? Não, o MPM é um ramo do MPU que cuida ali das áreas militares, militar federal, tal, responsável, é o órgão essencial à justiça militar. E o MPDFT? Você já tem condições de falar para mim, Marcelo, isso aí nem cai mais na prova, isso aí nem estou preocupado, Marcelo. Estou preocupado com a aula 7, porque esse aí, ó, MPDFT, atua nas causas ali de competência do Distrito Federal e adjacências, né? Ou seja, essas cidades satélites, ou quando tiver territórios também, tá certo? Então você tá bom, né? Já que você tá bom, então mata esta, tá? E uma causa federal, melhor, e um crime federal que ocorre no Distrito Federal. Por exemplo, eu assaltei, você aí do DF, eu assaltei a Caixa Econômica Federal. Quem é que vai me acusar? Quem? Já que o crime foi praticado no Distrito Federal. Quem? O MPT? O MPM? O MPDFT? O MPF? Muito bem, Ministério Público Federal, porque apesar de ter sido praticado no Distrito Federal, a competência aí é da Justiça Federal. E quem atua na Justiça Federal, ainda que a jurisdição seja no Distrito Federal, quem atua na Justiça Federal é o Ministério Público Federal. Nós falamos na sexta aula sobre as atribuições do Procurador-Geral. A primeira atribuição, que você lembra qual que é representar o seu ramo. Quando eu falo isso aqui, porque são 4 ramos. Cada ramo tem seu chefe, não é isso? Todos ligados a um chefe geral, que é o PGR. O PGR desce também da sua posição de chefe geral para chefiar o Ministério Público Federal. Ao lado do PGR, como chefe do MPF, tem o PGJ, PGJM e PGJ do DF, tá certo? Dentre as atribuições desses chefes, eu chamei muito a sua atenção para aquela questão de processo administrativo. Eu falei, pessoal, cuidado, hein? A atribuição de instaurar processo administrativo não é do chefe, não é do procurador-geral, é de um órgão colegiado denominado Conselho Superior. O que o procurador-geral pode fazer é determinar a instauração de correição, né, de sindicância ou inquérito administrativo, não é isso? Chamei a sua atenção também com a aplicação das sanções, tá certo? Você que está me assistindo, você é um procurador, você é um promotor de justiça, ou promotor da justiça, que hoje nós vamos aprender qual a diferença de promotor de justiça e promotor da justiça. Poxa, sacanagem, mudou aí, mudou tanto na preposição como no vínculo ao órgão. Um pertence ao MPDFT e outro pertence
ao MPM. Já vou falar logo para você, então, que eu não consigo segurar mesmo. O promotor de justiça é membro, é o segundo nível de carreira do MPDFT. E o promotor da justiça militar, é o membro inicial, é o nível inicial da carreira do MPM, porque acima dele vem o procurador da justiça, tá certo? Tá? É o promotor da justiça militar, tá? E depois o procurador da Justiça Militar e depois o subprocurador da Justiça Militar, tá certo? Eu falei para vocês que para aplicar sanções, o chefe só aplica 3 tipos de sanções, você lembra? Advertência, censura e suspensão. Porque demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade, quem é que tem a atribuição de aplicar? Muito bem, seria se... Você perguntou para mim, né? Depende. É vitalício? Só o juiz que pode determinar, porque precisa de sentença judicial transitada em julgado. Muito bem. E se estiver no estágio probatório, a perda do cargo de quem estiver em estágio probatório só pode ser efetivada pelo Conselho Superior do ramo respectivo, tá certo? Hoje estudaremos, senhores, isso aqui, ó. Órgãos dos ramos do MPU. Bom, nós sabemos que o MPU, ele é composto dos seguintes ramos, lembra? Me ajuda aí, pessoal. MPF, MPT, MPM, né? E MPDFT, não é isso? Os 4 ramos, faltou um ramo aí, professor. Faltou um ramo aí. O Ministério Público Eleitoral. Vamos colocar um 5º ramo para ele. Negativo. O Ministério Público Eleitoral não é ramo, ele é função. O Ministério Público Eleitoral não constitui um ramo, ele constitui uma função. E alguém acumula essa função, isso aí nem cai mais, professor, que isso aí eu já sei de cor, isso aí não cai. Cai sim, pessoal. Quem assume a função de eleitoral é o Ministério Público Federal. Portanto, são apenas esses 4 ramos, não é isso? Muito bem. Olha o que faremos hoje. Esses ramos, pessoal, compõem o MPU, você já está careca de saber isso, tá certo? Esses ramos, né, a estrutura desses ramos é o que nós chamamos de órgãos. Nós não, a Lei Complementar 75, tá certo? A estruturação dele. Cada ramo deste, pessoal, tem 8 órgãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada ramo é composto de 8 órgãos. Ou seja, você vai deparar com uma questão falando assim, são órgãos do MPF, são órgãos do MPT, são órgãos do MPM, são órgãos do MPDFT. Tá certo? É como se fosse a estruturação de cada ramo. Claro, Marcelo. Primeiro nós vimos quais os ramos que compõem o MPU e agora nós temos que estudar dentro de cada um deles. Exatamente. Tá certo? A começar pelo procurador-geral e termina com o nível inicial. Você fez concurso para membro, você passou e tomou posse. Você vira um órgão, sabia? Você é chamado pela Lei Complementar 75 de órgão. Você está aqui no nível inicial. Depois você é promovido para o nível intermediário e finaliza a sua carreira no 3º nível. Os demais órgãos não fazem parte da carreira. São órgãos de funcionamento, são outras estruturas, tá certo? Mas isso nós estudaremos, né? Você vai ficar tranquilo nisso. Por enquanto, você só tem que entender o que nós vamos estudar hoje. Órgãos dos ramos do MPU. Entenda-se, órgãos do MPF, do MPT, do MPM e do MPDFT. Tá certo? Porque isto não tem jeito. Você vai fazer parte do Ministério Público. Você tem que saber, por exemplo, o que é a corregedoria. Que é um órgão do MP, do MPF, do MPT, você tem que saber o que é o colégio e qual a diferença do colégio com o conselho.
Você tem que saber o que é um subprocurador-geral da República, um subprocurador-geral do Trabalho. É esse o nosso tema de hoje, então veja a importância, tá certo? Se você estiver um pouco com sono, pensa assim, fala para o seu cérebro, é 4 e pouco inicial do nível médio, 6 e pouco nível superior, e tem um projeto de lei para aumentar o salário. Eu tenho certeza que seu sono vai acabar, porque o seu cérebro também não é bobo, entendeu? Ele não rasga dinheiro, então vamos lá? Vamos nessa? Então, agora, senhores, tá? Poxa, Marcelo, você começou tão legal, estava tão bem mais fácil, tal, mas é assim mesmo, pessoal. Se fosse fácil, todo mundo era do MPU, não é isso? Se fosse fácil, todos, nem precisaria estudar, vai ali, acertava e ia falar assim, não, eu vou resolver isso aqui no critério de idade, porque eu sou mais velho, isso aqui todo mundo vai passar mesmo, tá certo? E ia resolver pelo critério da idade. Coitado de você aí que não tivesse mais de 40, 50 anos, agora não, né? Quanto mais difícil a prova, é melhor para você que está estudando com insistência, com dedicação, tá certo? Quanto mais difícil a prova, é melhor. Tá bom? Então vamos lá, pessoal? Órgãos do Ministério Público Federal. Como eu falei para você, o MPU compõe-se de 4 ramos. Estudaremos agora os órgãos de cada ramo, a iniciar pelo Ministério Público Federal. Falaremos cada um e, em seguida, apontaremos os artigos que referem-se àquilo que nós falamos, como a gente já vem atuando nas outras aulas, ok? Tenho certeza que os senhores estão fazendo os exercícios, né? Baixando as provas anteriores e, mandando bala nos exercícios, pessoal. Pessoal, exercícios exaustivamente. O exercício vai te ajudar muito, pessoal. Por quê? O exercício te liga diretamente na aula. Você vai bater lá e vai lembrar no que eu falei. O exercício te ajuda a desenvolver a capacidade de enxergar as pegadinhas. O exercício te ajuda a fixar o conteúdo. E o exercício te dá condicionamento físico cerebral. Sabia? Porque não basta saber o conteúdo, pessoal. Você encarar 4 ou 5 horas de prova não é fácil. O exercício te ajuda nesse condicionamento. Tá certo? Tá? Então não deixe de fazer os exercícios, tá, pessoal? Faça os exercícios, principalmente das provas anteriores. Se você ficou com dúvida, manda para mim, Marciano, resolve isso aqui para mim, para aí, por que eu errei isso aqui? Entendeu? Por que esta alternativa está certa ou está errada? E eu vou dizer, a pegadinha está aqui. Vamos lá então, senhores? Órgãos do Ministério Público Federal. São 8 órgãos, todos os ramos compõem-se de 8 órgãos. Primeiro órgão, né? Procurador-Geral da República. Marciana, o Procurador-Geral da República não é o chefe do MPU? Mas lembra que ele também é chefe do MPF? Lembrou, né? E lembro também, professor, que ele é Procurador-Geral Eleitoral. Muito bem. E lembro também, professor, que eu já li, né? Eu já li que ele é o chefe, é o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Exatamente. E também, professor, você falou na aula passada que o Procurador-Geral da República, como chefe do MPF, ele compõe e preside o Conselho Superior, o Colégio de Procuradores da República, o Conselho Superior, tá certo? E a comissão de concurso. Muito bem. Olha aqui, pessoal, é o primeiro órgão do MPF, de cima para baixo. Procurador-Geral da República. Ele é uma pessoa, não é isso? Ele é o chefe da instituição, mas a lei o chama de órgão, ou denomina de órgão. Fica esquisito, não fica? Porque no direito administrativo, aí você sabe melhor que eu, que órgão seria aquele ente despersonalizado, não é isso? Aqui, senhores, pessoa vira órgão. Por isso que eu falei para você, quando você faz prova para um ramo, e você toma posse como membro, você vira órgão. Tá certo? Você é chamado de órgão. Talvez, pessoal, pelo princípio da unidade. Você lembra que no princípio da unidade, a pessoa representa a própria instituição?
Ah, por isso, né, Marciano? Deve ser por isso. Deve ser, né? Deve ser por isso, né? Portanto, senhores, primeiro órgão, Procurador-Geral da República. Nós já estudamos a forma de investidura. Vocês lembram a forma de investidura da Procurador-Geral da República? Procurador-Geral da República ele é escolhido pela Câmara dos Deputados, não é? Muito bem, tenho certeza que ninguém aí concordou comigo, porque ele não é escolhido pela Câmara dos Deputados. Ele é escolhido pelo Presidente da República, tá certo? Dentre integrantes da carreira do MPU. Cuidado, hein? Vai ter a prova dizendo para você que o PGR será escolhido dentre integrantes do MPF, vírgula, apenas, negativo. Não é só do MPF. Pode ser PGR, membros de qualquer dos ramos, tá certo? Membros do MPU com mais de 35 anos. O seu nome tem que ser aprovado pelo Senado, a pegadinha vai ser pela Câmara, pelo Senado Federal. Maioria absoluta é o quórum de aprovação. A votação não é aberta, a votação é secreta. Agora, a discussão, as perguntas feitas ao PGR, ao futuro PGR, porque até então ele não é PGR, está ali para ser escolhido, a arguição é pública, não é isso, pessoal? E aí o presidente, então, escolhe e nomeia o PGR depois que o seu nome é aprovado pelo Senado, tá certo? O Procurador-Geral da República, tá certo? Aqui estudado como órgão, ele é o chefe do MPF e ele é o primeiro órgão, não é isso? Tá? Nós estudamos já as funções do PGR como chefe do MPF, como chefe do MPU. Você não pode confundir. Se você estiver confundindo, vá na lei complementar e verifica. Como chefe do MPF, é aquilo que nós estudamos na aula sexta. Como chefe do MPU, nós estudamos lá na aula passada, salvo o melhor juízo na 4 ou 5 por aí. Provavelmente na aula 4, tá? O segundo nível, também o segundo órgão, é o Colégio de Procuradores da República. Colégio de Procuradores da República. O que é isso, pessoal? O que é isso? Colégio de Procuradores da República. Tá? Senhores, eu volto aqui, tá? Só para você entender, tá? Senhores, olha só. O Ministério Público Federal, porque é ele que nós estamos estudando, lembra? Órgão do Ministério Público Federal. Já falei que o primeiro órgão é o Procurador-Geral da República. Abaixo dele vem o Colégio de Procuradores. O que forma o colégio? Todos os integrantes, pessoal. Todos os integrantes compõem o colégio, do mais novo ao mais velho, inclusive o PGR. Aliás, o PGR, ele preside o colégio. Além de ele compor, ele é o presidente do colégio. Tá certo? Por exemplo, pessoal, são 3 níveis da carreira do MPF. 3 níveis, vou colocar aqui, ó. Procurador da República, Procurador Regional da República e Subprocurador-Geral da República. Esses 3 níveis formam a carreira. Por que carreira, senhores? Porque você fez concurso, você toma posse aqui. Depois, com o tempo, você é promovido para cá e depois você é promovido para cá. Este é o nível superior, é o nível máximo do MPF. Mas se o nível máximo não é o PGR? Não. Porque o PGR não é nível, ele é um órgão. A carreira são esses 3 níveis, tá certo? Porque quando fala em carreira, é o ingresso e depois a ascensão até chegar no último nível. Isto que é carreira. Por isso que fala plano de carreira, lembra? Plano de carreira é o início e depois vem tratando da ascensão, né? Promoção. Senhores, imagine vocês, vamos colocar uma situação hipotética. Aqui tem 180 no Brasil, aqui tem 60 e aqui tem 40. Só a título de exemplo, tá, pessoal? Ora, a somatória de todos eles
Aqui 100 com 180 dá quantos? Poxa vida, ainda bem que não cai matemática. Vai cair matemática nesse concurso? Tomara que não, né? Porque no concurso passado não caiu, né, pessoal? No concurso passado, salvo o melhor juízo, não caiu. Depois dá uma olhada, mas me parece que não caiu matemática, né? Ora, 60 com 40, 100, com 180, 280, não é isso? Ora, senhores, pergunta a você, 280, tá? O colégio é formado por 280 pessoas, tá certo? Porque esse aqui já é um daqui que foi para lá. Então eu já estou contando ele. Tá certo? Ora, por isso que eu falo que o colégio é a formação, melhor, é o número, é a soma de todos os integrantes. Você entendeu o que é o colégio, pessoal? Tá? Então, se eu perguntar para você, o colégio é composto de 10 pessoas. Isto é falso. É composto de todos os integrantes do ramo. Muito bem, todos, pessoal. Todos os integrantes, inclusive os aposentados, Marciano? Não, aposentado não. Só os que estiverem na atividade. Aposentou e não faz parte mais do colégio, porque aí já está na atividade, né, pessoal? Todos os integrantes em atividade. Desde o mais moderno, ou seja, o que acabou de tomar posse, até aquele que tem 180 anos de serviço. Todos eles, tá certo? Tá? Então, limpamos aqui o que é esse órgão denominado colégio, tá certo? Colégio. Tá? Que é o segundo órgão, Colégio de Procuradores da República. Eu chamo a sua atenção porque nós temos quatro ramos. Todos eles têm seu colégio. O Ministério Público Federal tem seu colégio. O MPT tem seu colégio. O MPM tem seu colégio. E o MPDFT também tem seu colégio. O do Ministério Público Federal chama-se Colégio de Procuradores da República. Pô, sacanagem, né, Marciano? Por que não colocaram Colégio de Procuradores Federais, já que é MPF? Pois é. Só que o nome é Colégio de Procuradores da República. Talvez não colocou o Procurador Federal, você sabe por quê? Para não confundir, pessoal, com aquela outra carreira da AGU, da Advocacia Geral da União, que tem uma das carreiras da AGU, é a Procuradoria Federal, o Procurador Federal, que não tem nada a ver com o MPF, é outra carreira, esqueça isso aí. Procuradores, Colégio de Procuradores da República, tá certo? O do MPT chama-se Colégio de Procuradores do Trabalho. O do MPM, Colégio de Procuradores da Justiça. E do MPDFT, Colégio de Procuradores, né? Colégio de Procuradores e Promotores, tá certo? Que nós estudaremos daqui a pouco. O Colégio de Procuradores da República é um órgão, ou seja, a somatória de todos é um órgão. E se é órgão, você sabe, né? Aqui virou órgão, tem função. Porque não é órgão por quê? Porque certamente a própria lei complementar atribuiu a cada órgão uma série de funções. Se você não enxergar assim, perde sentido ao órgão. Cada órgão do MPF tem suas funções. Lembra que nós estudamos as funções do Procurador-Geral da República? Na aula passada, representar a instituição, determinar a instauração de correição, sindicância e processo administrativo, né? Falso, processo administrativo, só o Conselho que pode, só o Conselho, que é outro órgão, determinar a instauração de correição, sindicância e inquérito administrativo, tá certo? Dar posse aos seus membros, né? Decidir sobre processo disciplinar e aplicar as sanções cabíveis, uma série. Ora, o Colégio de Procuradores da República, que é a junção de todos, também tem suas funções. A principal função do colégio, pessoal, é manifestar sobre assunto de interesse geral do MPF. Opinar sobre assunto de interesse geral do MPF. Porque o MPT, se tem um assunto que interessa a todos eles,
Quem vai opinar, quem vai ali dar seu pitaco, né? Seria o colégio dos procuradores do trabalho. Aqui o colégio de procuradores da República vai opinar sobre interesse geral da instituição. Por hora, e eu só quero falar para você dos órgãos, depois eu vou entrar em atribuições de cada órgão, porque senão eu vou misturar para você e vou bagunçar a sua cabeça. E eu quero chegar no final da aula hoje e perguntar para você, fala para mim quais os órgãos do MPF. Eu não quero ainda saber de você, fala para mim agora das funções do colégio. Claro que a gente já vai entrando, mas eu quero só que você responda para mim, Marciano, o MPF tem 8 órgãos e é da seguinte forma, na seguinte sequência. Aí sim, por hoje será isso, tá? O terceiro órgão é o Conselho Superior do Ministério Público Federal. Cada ramo tem seu conselho. Conselho Superior do Ministério Público Federal. Estudaremos como é formado o conselho, mas já te falo, o conselho difere do colégio. Primeiro porque é o terceiro nível, melhor, é o terceiro órgão, de cima para baixo. O colégio vem logo depois do chefe. O conselho vem depois do colégio. O conselho difere do colégio, por quê? Porque o colégio é a formação de todos, é formado por todos. O conselho não, é só uma parcela aí bem pequena, tá certo? Primeiro que dá conselho sempre os mais antigos, né, pessoal? Né? Geralmente você pede conselho para os mais sábios, para os mais antigos, para os mais velhos. Ora, aqui também segue essa regra. O conselho é formado por integrantes do último nível da carreira do MPF. E não é por todos. São 10 pessoas que compõem o conselho. Olha a diferença. No colégio, né? Formado por todos. No conselho, não, é uma parcela pequena. 10 pessoas, que nós estudaremos certinho quais são essas 10. Por hoje, por agora, basta você, são órgãos do MPF, Procurador-Geral da República, Colégio de Procuradores da República, Conselho Superior do Ministério Público Federal. Tá certo? Porque na prova vai dizer para você, são órgãos do MPF, Procurador-Geral da República, Colégio de Procuradores, Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Não. Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho é um órgão do MPT, tá certo? O Conselho Superior do MPF é isto aqui, Conselho Superior do Ministério Público Federal. Tá certo? Tá? O Conselho Superior, ele tem atribuições específicas. E eu já falo a principal dela para você. Ele tem o poder, exerce o poder normatizador. Porque já teve concurso, colocando aqui, né? Como o Procurador-Geral tem o poder normatizador. Não. Quem tem o poder de fazer normas é o Conselho Superior do Ministério Público Federal, para o ramo, normas para aquele ramo. Bonito para você, Marcelo. Então você está dizendo agora que esse conselho aí faz lei. Então você aí patrolou a competência, a atribuição do Congresso Nacional, né, Marcelo? Porque eu achava que era o Congresso Nacional que fazia leis. Agora você vem falar que é o Conselho que faz lei. Eu não falei isso. Eu falei que ele faz normas. E normas é o gênero. Lei é uma espécie de norma. Conselho Superior não tem competência, apesar de ter o poder normativo, não tem atribuição para fazer norma, porque aí você está certo. Aí é o Congresso Nacional. Mas fazer, por exemplo, elaborar o regimento. Porque norma não é só lei, regimento interno é uma lei. Só para você ter uma ideia, o Colégio de Procuradores da República tem seu regimento interno, que não é feito por ele, é feito pelo Conselho. Por quê? Porque o Conselho é o órgão normatizador de cada ramo. Cada ramo terá o seu conselho, tá certo? No final, eu faço para você um quadro comparativo. No final, você vai chegar neste quadro aqui, ó. Você vai chegar neste quadro aqui, ó. Quadro comparativo, ó. Cada ramo, com os seus respectivos órgãos
paralelo. Olha aqui, o Procurador-Geral da República, que é paralelo ao Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar, Procurador-Geral de Justiça. Olha aqui onde nós estamos, ó. Colégio, 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 conselho, 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 tá? Por que não passa logo isso aí para ficar mais fácil para nós, Marcelo? Não, claro que não é mais fácil, não quer nada também, né? Nós temos que ir para o mais difícil, para quando você pegar o mais fácil, você está tranquilo. Por que adianta estudar o mais fácil, para depois, na hora que cai um negócio difícil, você não mata, tá certo? Guerra. Treinamento difícil, guerra fácil. Esse é o lema. Quando o soldado faz um treinamento difícil, ele chega na guerra, a guerra será mais fácil para ele, porque o treinamento foi difícil. E você está treinando, porque sua guerra é o concurso, lembra? Tá? Conselho Superior do Ministério Público Federal, portanto, é um órgão do MPF, é o terceiro órgão do MPF, composto por 10 pessoas, que nós estudaremos certinho a forma de composição. Por hora basta. Quarto, Câmaras de Coordenação e Revisão, CCR. CCR. Câmara de Coordenação e Revisão é o quarto órgão componente do Ministério Público Federal. Tá certo? Senhores, a Câmara ou as câmaras de coordenação e revisão é composta por 3 pessoas. Vai falar para você que compõe a Câmara de Coordenação e Revisão todos os integrantes da carreira. Claro que não. Todos os integrantes da carreira compõem o colégio e não a Câmara. A Câmara, para você ter ideia, cada Câmara é composta por 3 pessoas. Tá certo? É composta por 3 pessoas, sendo uma indicada pelo chefe e 2 escolhidas pelo próprio Conselho Superior, que escolhe aí o integrante, tá? A Câmara de Coordenação e Revisão, portanto, e cada ramo tem as suas câmaras ou as suas câmaras, tá? Por hora basta você entender que é o quarto órgão do MPF. Marciano, e se eles inverterem e colocarem assim, ó, constitui ramo do Ministério Público da União, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Câmara de Coordenação e Revisão. Tá certo, Marciano? Claro que não. Porque a Câmara não é um ramo, ela faz parte do ramo. Ela está dentro do ramo, ela compõe o ramo. O ramo é MPF, que tem como um dos seus órgãos a Câmara de Coordenação e Revisão, que tem como um dos seus órgãos o Conselho Superior do MPF, o Colégio de Procuradores ou o próprio Procurador-Geral. Procurador-Geral, Colégio de Procuradores, Conselho Superior, Câmaras de Coordenação e Revisão. Tá certo? Senhores, este órgão denominado de Câmara de Coordenação e Revisão, ela é responsável pelo intercâmbio, né? Intercâmbio seria a ligação, né, entre os diversos membros do Ministério Público Federal, bem como intercâmbio entre o MPF e outro ramo, ou entre o MPF e outra instituição, outro poder, tá certo? Este órgão, Câmara de Coordenação e Revisão, ela tem a atribuição, por exemplo, de coordenar no sentido de harmonizar o trabalho dos membros do MPF. Não é mandar no trabalho, porque tem independência funcional. Mas vou te dar um exemplo. Você que está me assistindo, você tem doutorado em meio ambiente. E você é membro do MPF. Você desenvolveu uma tese brilhante sobre um determinado assunto ligado ao meio ambiente. Você vai disponibilizar isso aí para o Brasil todo, para os seus colegas. Você faz isso através da Câmara de Coordenação e Revisão. Aí, Câmara de Coordenação e Revisão, estou mandando aí a minha tese do doutorado, para quem quiser usar nas suas petições, beleza, pode usar, tal. Ora, está mantendo o intercâmbio. Você vai ver, nós verificaremos também, Marciano, eu lembro que você falou também, que quando tiver conflito entre membros do Ministério Público, do mesmo ramo, quando membros do Ministério Público, do mesmo ramo, conflitarem,
Quem resolve é a Câmara de Coordenação e Revisão, e quem decide em grau de recurso é o chefe do ramo, seria o chefe do MPF, Procurador-Geral da República. Você lembra disso? Eu falei para os senhores, cuidado com o conflito. Pode ser que eu, membro do Ministério Público Federal, lotado em Mato Grosso, estou em conflito com você aí de Mato Grosso do Sul ou de Goiás.